Acreditar. O primeiro passo para construir. E esse passo dá o norte de toda a jornada. E seguimos caminhando. E correndo também, por que não? E tem gente que até mergulha nessa história. Nessa longa trilha, aprendemos tanto quanto ensinamos. Crescemos, construímos a lei. Porque levantar paredes é importante, sim. Mas não se compara com levantar uma autoestima. É dessa construção que estamos falando. Da cidadania, do bem-estar. E qualidade de vida se constrói assim mesmo, como você está vendo. Com um tanto de alegria aqui e outro ali. Dos pequenos passando pelos jovens até os mais experientes. Uma coisa é certa. Aqui se vive a boa idade em todas as idades. É nisso que a gente acredita. Sesc, acreditando sempre que ser feliz é para todo mundo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Podcast. Essa aqui é mais uma edição com oferecimento do Cartão do Empresário, o seu maior clube de benefícios. Hoje a gente vai falar sobre uma temática aí ligada ao Dia das Mães e eu queria convidar você a refletir um pouquinho, ficar ligadinho aqui com a gente, compartilhar esse link aí para que mais pessoas vejam essa live, esse podcast. E se você também tiver sua sugestão, sua pergunta, manda para a gente no chat que a gente vai responder daqui a pouquinho. A temática de hoje é o autocuidado e o olhar para si. A gente está aqui com 3 entrevistados para conversar com vocês um pouquinho, que é o dermatologista Guilherme Henriques. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Tássio. Prazer. A gente está aqui também com a psicóloga Silvia Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Silvia. Olá, é um prazer estar com vocês. E a gente está aqui também com o nosso mais novo economista aqui da Federação do Sistema Fé Comércio Sesc Senac, o Rafael Lima. Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Tássio. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Que bom. Bom, pessoal, e como já é de costume aí de vocês que acompanham as nossas redes sociais, nosso YouTube, nossos canais de comunicação, a Fé Comércio sempre encomenda, né, uma pesquisa econômica junto com a CEPLAN, falando do período de compra, do período de venda, de algumas datas comemorativas. E a gente está trazendo o Rafael aqui hoje para falar um pouquinho da pesquisa que foi encomendada pelo Sistema Fé Comércio, junto com a CEPLAN, né, sobre a expectativa dos consumidores no mercado varejista. E aí, Rafa, para esse Dia das Mães, qual é a expectativa aí do mercado varejista, né, de vendas, de consumo aí para essa data? Então, Tássio, os lojistas estão otimistas para esse Dia das Mães. Eles acreditam realmente que vão aumentar o volume de vendas de acordo com as principais estratégias de marketing, principais estratégias de promoções para esse Dia das Mães. Assim, eles acreditam que vão melhorar as vendas para esse ano. Em torno de 8% eles estão acreditando em relação ao ano passado, o ano 2022. Perfeito. E a gente tem aí também um índice, né, de intenção de compra aí por parte do consumidor, né, o valor do ticket médio, né, e a expectativa dos empresários em relação ao volume de vendas. Queria que tu falasse mais um pouquinho aí pra gente. Pois é, Tássio. A nossa pesquisa fez a estimativa do ticket médio no setor varejista em torno de R$ 170, o que seria gasto no comércio varejista. Quando tratamos de restaurantes, onde leva as suas famílias, suas mães, seus familiares em geral, esse valor sobe um pouquinho para R$ 193 por consumo. Certo, perfeito. Bom, e já engrenando aí nessa parte econômica, né, a gente está aqui com o Guilherme, Dr. Guilherme Henriques. Guilherme, além de ser médico especialista aí na área de dermatologia, Guilherme também é empreendedor, né, ele tem o Instituto Guilherme Henriques. Eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para as pessoas, falasse um pouquinho da tua clínica, dos serviços que são oferecidos lá. Claro. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Henriques, eu sou médico que atua na área da medicina e estética avançada, que é uma especialidade da dermatologia, onde a gente trata muito das lesões de pele que tem uma repercussão na autoestima, no autocuidado das pessoas. Atuo aqui em Recife, minha clínica fica no bairro do Pina, no Rio Mar Trade Center. Meu Instagram é @Dr. Guilherme Henriques, quem quiser acompanhar lá. Estou sempre postando, colocando dicas e conteúdo para manter uma educação em saúde lá. Então, quem tiver interesse, pode seguir. E vamos conversar um pouquinho aqui, desmistificar um pouco desse autocuidado relacionado a esse mês das mães.
Beleza. E para quem não sabe, Guilherme, né, Dr. Guilherme Henriques, ele é o mais novo parceiro do Cartão do Empresário. Para você que é empresário, empresária, né, que está pensando aí de repente dar um procedimento aí bacana, um presente para sua mãe, um presente diferenciado, entre em contato com o Dr. Guilherme Henriques. Ele tem, sem sombra de dúvida, uma série de serviços lá na clínica que vai agradar muito sua mamãe. Até você, mulher empresária também que está vendo, você também empresário que está pensando aí num presente para dar à sua mãe. Entra lá no Instagram dele, dá uma olhadinha, confere, manda um direct lá. O pessoal vai te responder e te atender super bem. E aí a gente está com um desconto diferenciado, né, para quem é cliente do Cartão do Empresário. Né, acessa lá o nosso site, cartãodoempresario.com.br, ou as nossas redes sociais, que vai ter lá informando direitinho esse desconto, esse benefício, que é exclusivo para você do Cartão do Empresário. E a gente também está aqui com a Silvia Vasconcelos, que é psicóloga, lá da Clínica Acolher, né, integrada, a Clínica Integrada, que também é um parceiro do Cartão do Empresário, né, e que a gente está trazendo aqui para falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido lá. Silvia, primeiro se apresenta para as pessoas, fala a tua formação, fala um pouquinho do trabalho bem bacana que você vem desenvolvendo lá na clínica e convida as pessoas também para conhecer. Sim, eu sou psicóloga clínica, já tenho 12 anos. Atuo na Acolher Clínica Integrada. Lá a gente, na verdade, sentiu a necessidade de fazer um atendimento voltado para as famílias. E aí a gente tem profissionais que atendem em várias áreas específicas. Então, eu sou psicóloga perinatal, então eu atuo com gestantes, com mulheres que desejam ser mães. Tem tudo a ver com o tema hoje. Né? Isso, exatamente. E temos também psicólogos de família, temos fonoaudiólogos, psicopedagogos que vão cuidar das crianças, psicólogos infantis. Então, temos aí 20 profissionais que vão poder atuar com toda a família, seja atendimento individual ou para o atendimento em grupo relacionado à família mesmo. Perfeito, muito bacana. A gente vai explorar um pouquinho aí desse projeto que vocês andam desenvolvendo lá daqui a pouquinho. Passar para o pessoal o nosso Instagram, que Sim. é acolher.clínica integrada, e o meu é Silvia Vasconcelos PC. Perfeito, Silvia. Muito obrigado, viu? E a gente já começando aí as perguntas, né, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, manda sua perguntinha aí no chat, manda pra gente, ou então responde a caixinha de perguntas lá no Instagram, que daqui a pouquinho a gente vai estar respondendo todas. Mas aí já falando de autocuidado, né? Para falar sobre autocuidado, passa também pela questão de autoconhecimento. E aí, Silvia, qual a importância de um acompanhamento psicológico nessa questão no quesito aí de autocuidado? A gente sabe aí que as mães, quando estão no lar, estão fazendo seus trabalhos dentro do lar, se dedicam demais às suas famílias e, consequentemente, acabam se esquecendo um pouquinho de si. Então, explica pra gente por que é importante que a mãe, né, a dona de casa do lar, ela precisa desse acompanhamento psicológico. Isso. Hoje a gente tem uma visão que precisa ser... Nós tínhamos uma visão e queremos modificar, que é a cultura de ser mãe, nesse olhar para si. Antes a gente tinha o foco total nos filhos, né? Então, as mães se dedicavam e cuidavam desses filhos, e eles em primeiro lugar. Hoje a gente tenta fazer com que essas mulheres elas entendam que precisa se conhecer melhor, se conectar com elas próprias, para entender suas necessidades, suas preferências e, hoje, essa visão de cuidar de quem cuida. Né? Na hora em que uma mãe ela se sente bem, ela se sente acolhida e ela se sente conectada com ela própria, ela consegue se sentir muito mais feliz, né? E aí garante a saúde mental. Como consequência disso, isso reflete nos filhos. Então, os filhos vão se sentir bem diante dessa mãe que se sente bem também. Perfeito, perfeito. E aí, já falando também da questão de autocuidado, fazendo uma ligação de uma pergunta a outra, né? A questão do impacto que o autocuidado físico ele causa nas mães, nas mulheres também, né? Você poderia, Guilherme, contar pra gente aí, é uma questão de algum caso, de alguma mãe, de alguma mulher que chegou lá na tua clínica, né, com a questão de autoestima baixa e que a questão do que ela foi buscar lá, que mudou de fato na vida dela? Sim, é bem comum, Tássio, a gente pegar lá na clínica, é meu dia a dia, mulheres que estão no processo de aceitação da condição pós-gestação. A gente sabe que na gestação existem umas mudanças fisiológicas no corpo que isso vai repercutir de alguma forma maior ou menor na autoestima daquela mulher.
Então, é muito comum que exista um processo de diminuição da autoaceitação em relação a ela quando se olha no espelho. Uma coisa que eu falo muito lá na clínica é na consulta, eu peço para a paciente, entrega o espelho a ela e ela se olha e pergunta: quem você vê? Como você se vê? E eu percebo que, principalmente nessa época pós-gestação aí no primeiro ano, ela tem pessoas que têm uma trava, uma rejeição daquilo que está vendo. Então isso existe um processo aí, como o Silvio estava falando, de passar pela autoconfiança, pela autoaceitação, por entender que apesar de ela ser mãe agora, ela ainda continua sendo mulher e que ela não precisa se anular no sentido de autocuidado para ter uma dedicação mais efetiva com os filhos. É o que tu falou. A gente tem que primeiro cuidar de quem cuida para poder o cuidado ser melhor, digamos assim. Exatamente. Então, tem muitas essas mães que após 2 anos de gestação, recentemente, chegou uma paciente que ela teve uma gravidez e em seguida 2 meses ela engravidou de novo. Então, ela passou aí os últimos 2 anos no processo da gestação. Então, terminou esse processo agora que ela está se reconhecendo como mulher novamente. Então, tem a flacidez normal do pós-parto que a gente está tratando, mas é como eu digo a ela que a harmonização que a gente fala muito, né, na mídia, o harmonizar começa nisso, é você amenizar a queixa da paciente, que eram rugas e flacidez. Se você ameniza isso, isso não vai deixar de existir, mas aquilo, junto com o processo de terapia, psicanálise, você traz um processo de a mulher enxergar aquilo ali com mais com alto amor, com mais compaixão de si. Então, apesar de existir aquela queixa, aquilo não incomoda, não dói tanto como antes, sabe? Então, o harmonizar isso é você se aceitar antes de ter as proporções tudo respeitado. Acho que é muito por aí. Eu acho que ela, assim, se dedica tanto ao lar, a essa questão do cuidado, como você falou, que às vezes ela não consegue nem ter tempo, né, Silvia, de repente de ir para o mercado de trabalho. De repente de se dedicar à sua formação, que ela talvez tenha se formado quando era mais nova, desempenhar o seu papel dentro do mercado de trabalho numa área que ela gosta de atuar, né, justamente por essa questão de cuidar, de se dedicar tanto. E a gente tem hoje aí uma taxa de 8,8% de desempregados no país, que é uma taxa, querendo ou não, é alta. São quase 9,5 milhões de pessoas que estão desempregadas. E a gente tem esse fator aí, né, de muitas mulheres em casa se dedicando à família que não conseguem trabalhar. Mas aí um exemplo, Silvia, e aí eu trago essa questão para ti. Qual o impacto que essa rede de apoio que a mãe precisa, caso ela decida ir para o mercado de trabalho, ela precisa ter? Qual a rede de apoio que a família é necessário que a família dê em casa? Sim, a gente está falando aí de uma experiência que é extremamente marcante para as mulheres, né? Então, ser mãe, principalmente para a mulher que a gente chama de primípara, né? Que ela é mãe do primeiro filho, ela vive uma experiência que ela nunca imaginou. E aí, nesse momento, ela precisa começar a se conectar com as diferentes áreas da vida dela. Então, ela é profissional, ela agora é mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é filha. Então, ela precisa equilibrar todas essas áreas para que ela se sinta completa. Só que não dá para fazer isso sozinha, né? Então, precisa dessa rede de apoio, precisa desse grupo que muitas vezes são de mulheres, mas que hoje a gente tem aí um ganho de consciência dos homens também nesse apoio, né? E aí essa mulher ela precisa se sentir acolhida emocionalmente, porque quando a gente fala de ser mãe, a gente não está falando só de uma linguagem racional, a gente está falando das emoções. Isso. E aí, na hora em que eu me vejo como mãe e eu vou olhar para essas áreas, eu já não olho mais só racionalmente para tudo. Eu olho com emoção, inclusive, para as outras áreas. E aí, tendo esse apoio, eu me sinto acolhida, emocionalmente me sinto segura, e aí eu consigo voltar para o mercado de trabalho, me sinto segura de deixar o filho com essa rede de apoio. E essa rede de apoio ela pode ser de várias formas. Pode ser mãe, pode ser uma amiga, pode ser profissionais também, né, que possam trabalhar junto com essa mulher e dar esse apoio emocional. Perfeito. E aí tem a questão também, pode complementar. Não, eu ia só complementar o que eu tô falando, que isso eu vejo muito no dia a dia, mulheres que estão lá, querem voltar a se cuidar melhor, mas existe uma cobrança social de que ela tem que ser mãe
em dedicação exclusiva. O fato de ela trabalhar e muitas vezes contar com rede de apoio, como um profissional terceirizado, uma babá, é como se ela tivesse diminuindo aquela assistência. Ela se sente cobrada de voltar ao trabalho, mas vai deixar os filhos, o marido, às vezes, nem sempre é esse marido que é mais compreensivo, né, que tem essa rede de apoio partindo do parceiro. Então eu vejo que a cobrança é muito grande em voltar sem se sentir culpada por isso. É de fato uma mudança de cultura, né? Exatamente. Não é tão simples assim. Até porque chega um determinado momento também que os filhos crescem, consequentemente ela fica até um pouco mais E aí a gente entra livre, numa né? outra fase, porque essa mãe ela vive várias fases. Ela tem insegurança do início, ela tem insegurança na gestação, tem insegurança no puerpério, tem insegurança de um filho que saiu ali da primeira infância, e depois tem insegurança do filho adolescente e o que sai, o que vai para a vida, né? E aí essa mulher, a gente chama que esse é o momento da síndrome do ninho vazio, né? Em que ela se sente ali, e agora? O que que eu sou? Porque antes eu era mãe, e agora eu sou o quê? Quando a gente estrutura essa mulher desde o início, para que ela olhe para todos os lados que existem na vida dela, esse momento da saída do filho, ele não é tão impactante em relação ao sofrimento. Com Porque aí ela certeza. se vê e se reconhece nas outras áreas também. Com certeza. A gente tira até casos de mães que foram muito novas. Eu dou o exemplo próprio da minha mãe. Minha mãe teve com 14, foi 15 anos. Hoje minha mãe, amanhã, sábado, tá fazendo 48 anos, então bem novinha também. E ela teve que ter muitas responsabilidades muito cedo, né? Hoje, por exemplo, a gente brincando, anda no meio da rua, eu e minha mãe, pensa que é minha irmã. Porque tem uma relação de idade muito próxima, né, um do outro. Mas aí sempre foi com um grau de dificuldade muito grande e exigido, de ter que trabalhar muito cedo, de ter que pular essas fases que você mesmo disse, né? De repente de ter que deixar até com meus avós para poder sair para o mercado de trabalho, começar a trabalhar muito cedo e ganhar dinheiro e me sustentar, me criar enquanto criança, né? Então tem essa questão dessa, como você falou, de pular as fases, né? E é muito importante que essa mãe viva bem todas as fases e que tenha essa rede de apoio, né? E aí, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta, já voltando aí para essa questão da maternidade, tá? A gente sabe que o mercado de trabalho, ele se prepara de alguma forma para receber as mães, né? Quando elas precisam sair para licença maternidade e voltam. E aí, com parecer econômico aí, como é que tu acha que esse mercado se comporta para receber essa mãe aí no pós-maternidade? Então, Tássio, é importante destacar uma coisa. Os agentes econômicos, eles reagem a incentivos. E esse incentivo para adequar o mercado de trabalho, a maternidade, tem que ser aplicado necessariamente. Por quê? Uma mãe, quando tem uma adequação na flexibilidade no mercado de trabalho, ela vai estar mais incentivada a manter aquele emprego, a se destacar naquele emprego, porque ela gosta de estar ali, porque ela sabe que está adequada àquele lugar. Então, uma flexibilidade em relação a horários, uma cultura inclusiva para aquele momento das mães, o desenvolvimento profissional também é muito importante, ou seja, adequar para cursos de desenvolvimento, adequar para cursos de profissionalizantes. Isso tudo incentiva aquelas mães, as mães de primeira viagem, por exemplo, que não estão sabendo lidar no momento com o mercado de trabalho. Isso tudo para o empresário é fundamental aplicar. Perfeito. E é muito importante, né, que você, nosso público empresariado que está nos assistindo aí, adote, de repente, políticas de incentivo, né, e de melhoria aí para acolher essas mães que estão voltando aí para o mercado de trabalho, né, até por parte de alguns empresários que têm um pouco mais de compreensão. A gente sabe muito bem que aí o pequeno empresário tem a questão de ter poucos funcionários e a gente sabe que existem no mercado aí casos de que infelizmente é exigido demais de uma mãe na pós-maternidade que está voltando, e a gente sabe que tudo é um processo, né? Aos poucos é que ela vai retomando aquela rotina que ela tinha antigamente para desenvolver bem as suas atividades. E aí, Gui, eu queria te perguntar, uma mãe que amamenta, por exemplo, falando nessa questão de pós-maternidade, ela tem alguma restrição quanto a tratamentos dermatológicos? Porque todo mundo imagina que tem. Ótima essa pergunta, Tássio. Isso é muito comum a gente receber essas perguntas quando eu abro caixinha de pergunta lá com meus pacientes. Não existe, gente. Existe a contraindicação praticamente absoluta
para quase tudo que envolve tratamentos dermatológicos na gestante. Após a gestação, enquanto a mãe está no período de amamentação, que é a lactação, isso não tem nenhuma contraindicação, a grande maioria dos procedimentos. Que a gente sabe Nem que, uso de cremes, de skincare, não tem. que a gente sabe que tem, por exemplo, mães que às vezes ganham uns quilinhos a mais, de repente tem alguns processos hormonais, algumas questões que causam justamente essa procura, né, por procedimentos dermatológicos depois da gravidez. E a dermatologia ela é completamente ligada, né, à questão do momento de autocuidado, né? E aí, por exemplo, essas mães, qual a frequência que você recomenda que elas procurem um dermatologista, que elas procurem se cuidar? A gente sabe que tem o cuidado do dia a dia, mas é muito importante que elas vão ao médico, né? Sim, vamos falar das mães pós um período imediato. Tive filho e quanto tempo eu preciso procurar o dermato? Eu diria que nos primeiros meses, para a gente ter um pouco de um apoio psicológico nessa parte, Silvia, a gente tenta resgatar um pouco a versão daquela mulher para lembrar que existe essa faceta também na vida dela. Então, eu diria que no pós-gestação seria legal ela começar nos primeiros 2, 3 meses e depois, aí para a maioria das mulheres, eu indico de 6 em 6 meses ter uma regularidade para a gente estar acompanhando, até porque grandes mudanças que a gestação traz são manchas e flacidez. Não são tratamentos que se resolvem com uma única ida à clínica. Então, precisa de um acompanhamento maior. Geral, 6 em 6 meses. De novo, a gente tem que desmistificar muita coisa, né? Porque a gente sai de uma cultura em que diz que a mulher tem que suportar todo o processo, tem que viver conforme o processo, conforme os resultados que o processo traz, quando na verdade não é assim. A gente tem que buscar sempre o que é melhor para a gente. Como se ela tivesse que se conformar com aquelas mudanças que ocorreram com o corpo dela. E aí, se é um incômodo daquela mulher em relação à autoimagem, né, o resultado do que aconteceu no processo da gestação, ela precisa buscar os profissionais adequados para cuidar de si, né? E melhorar essa autoimagem não é no sentido da estética, né, do que você está vendo. É como ela se percebe. Exatamente. E muitas vezes, como a gente se percebe, está relacionado a maneira do corpo, se tem flacidez, se não tem. E se para ela é um incômodo, ela precisa buscar Sim, são detalhes esse que cuidado. quem sente é que só ele sabe, Exatamente. só ela, no caso, o quanto que aquilo incomoda. De fato, isso é muito comum. E a gente sabe também que existe aí um fator econômico, né? Que nem todas as mães, por exemplo, têm acesso financeiro à condição financeira de buscar alguns tipos de procedimentos dermatológicos, estéticos. Mas existe sim, né, Gui, os cuidados básicos que ela costuma e deve ter. Sim, E com quais seriam certeza. esses, por exemplo? Com certeza, o protetor solar, filtro solar, gente, é o essencial, principalmente nessa pele pós-gestação, né, pós-gravídica. Então, um hidratante legal para essa pele um pouco mais madura, se for mulher acima dos 40 anos, é um despigmentante, ou seja, essas manchas que vêm natural com o processo da gravidez, a gente consegue atuar com tratamentos mais acessíveis de uso caseiro, que não demanda tanto ela ter que dedicar esse tempo, de repente tá amamentando, não consegue sair de casa para isso, mas o fator econômico influencia sim, mas tem como a gente tratar isso de forma bem acessível. O que não pode deixar de se cuidar, né? Exatamente. Sim. É muito importante. E aí, Dia das Mães está chegando, né, Silvia? E aí, qual a importância, né, da gente, enquanto filho, escolher o presente ideal para a mamãe? Bom, eu diria que a gente primeiro parte do princípio da individualidade. Então, a gente não pode falar mães num grupo e pensar no todo. A gente tem Não que é querer, pensar em tipo assim, cada porque todo uma. mundo está dando tal presente, eu vou dar também. Exatamente. A gente tem que olhar para essa mãe específica, né? Qual é a forma como ela lida com as coisas, a maneira como ela se sente. E aí a gente vai entender o que ela precisa naquele momento e sugerir. Agora, se eu for sugerir algo mais generalista, digamos assim, eu diria esse cuidado com o próprio corpo, né? Com você buscar um profissional, você
fazer muitas vezes coisas que você tinha vontade de fazer há muito tempo, mas não se sentia encorajado. Às vezes uma limpeza de pele, coisas simples, Uhum. faz com que você construa essa cultura do autocuidado. Você vai resgatando aquela autoconfiança na mulher, É. que isso vai impactar no cuidado com os filhos, na relação com o Uhum, marido, até de uhum, se ver como mulher, como desejada dentro de casa uhum, e voltar ao trabalho, né? Com Sim. autoconfiança, isso ajuda muito. uhum. Ô, Gui, e lá no instituto, por exemplo, quais são os serviços que vocês oferecem lá para a mamãe que está assistindo, ou o filho que está pensando de repente em presentear a mãe? Essa semana, esse mês especificamente, por causa do Dia das Mães, a gente tá com alguma campanha lá que a gente tentou presentear não só a mãe, mas valorizar essa atitude do filho ou da filha de querer presentear aquela mãe. Que a gente fez algumas condições lá que os dois vão sair ganhando com alguns benefícios. Então, dentre os procedimentos que mais tem voltado para esse tipo de campanha, são lasers, estimuladores de colágeno. A gente tem muito para essa pele pós-gestação que está com flacidez importante, e estimuladores musculares para muitas mulheres ficam com o abdômen um pouco mais flácido por causa da distensão do útero gravídico. Então, isso tem sido bem legal de ver essas mães buscando e resgatando a autoconfiança. Perfeito. Rafa, já sabe o que é que vai dar para a mamãe já do presente aí? Já sei sim, cara. Minha mãe é professora, né? Então, eu não posso falar que é a idade dela, mas ela é uma mãe jovem, senão ela vai ficar minha orelha. Não deve. Aí, não, com certeza não. Aí eu vou dar um curso para ela, ela quer muito, vou pagar um curso para minha mãe, que ela... É engraçado que o comportamento do consumidor mudou bastante de uns anos para cá, né? Antigamente era mais comum a gente dar eletrodoméstico, né? Os itens mais para casa toda, por exemplo, a geladeira, o fogão, panela, foi embora com o tempo. Esse ano está uma estimativa de vestuários, calçados, perfumes muito maior do que anos anteriores. Então, esses itens que têm um valor agregado maior, por exemplo, geladeira, que é muito caro, não era muito orçamento, vão ficar um pouquinho mais de lado e vão dar vez para vestuários, calçados, perfumes, itens de farmácia, por exemplo, vão bombar esse ano. Não, isso é muito bom que tu tá falando, né, Rafa? Porque tá corroborando aquilo que Silvio falou aqui, dessa mudança de mentalidade social como um todo. Dar itens de casa é como se estivesse estimulando aquela mãe voltar, tender a ser uma trabalhadora doméstica. Ela vai se dedicar inclusivamente ao filho, à casa. E você passando a trabalhar com itens cosméticos, e você resgata um pouco o autocuidado da mulher, né? Legal. E aí, a gente já está quase se encaminhando aí para o fim. Eu disse a vocês que passava rápido. E aí, a gente tem umas perguntinhas, né, de algumas pessoas que responderam na caixinha de perguntas. Algumas pessoas vieram aqui no chat e estão fazendo muitos elogios aí o bate-papo, falando que o bate-papo é muito rico. Assuntos bem pontuais relativos à saúde mental da mamãe. Parabéns pelo podcast. O autoconhecimento traz equilíbrio, né, para as pessoas. O autocuidado é extremamente importante para todos nós, para toda a nossa família, né? E a gente teve uma pergunta da Rosângela, lá para Guilherme, né? Perguntando, Gui, o seguinte: por que quando a mulher ela está na fase da menopausa, né? Ela tem ainda aqueles casos de acne, muito parecido com quando ela era novinha. Acho que ela está perguntando, relacionando a acne como exclusivamente uma lesão causada por alterações hormonais. Isso. Mas não é só isso, não são só alterações hormonais que vão desencadear acne. Existem alterações, estresses externos, psicológicos, alterações de vitaminas, alterações alimentares, não necessariamente voltado só para a parte hormonal. Então, é muito comum, sim, essa acne, mesmo na mulher menopausada. Aí a gente tem que Perfeito. investigar qual causa. E aí tem uma pergunta lá da Charlene, que ela mandou aqui pra gente. Ela falando a respeito de protetor oral, né? Assim que se chama. Isso. E aí é indicado para todo mundo pode usar. Veja, todo mundo pode usar, mas não é indicado para todo mundo. Quais as pessoas que vão se beneficiar melhor de um protetor oral? Pessoas que têm hiperpigmentação, ou seja, a gente está falando de mulheres aqui, mulheres que têm melasma, que têm hiperpigmentações, manchinhas no rosto, são pessoas que é legal elas utilizarem isso diariamente junto com filtro solar tópico, utilizar o oral. Ou
Aí, não falando de gravidez, mas mulheres como um todo, até homens, quando vão se expor diretamente ao sol. Então, vão passar um final de semana na praia, aquela pele mais sensível, que tem tendência a ter manchinha. Então, é legal associar junto do tópico, não substitui. É importante o pessoal saber isso. Um não substitui o outro, mas o oral vem para potencializar a ação do tópico. Perfeito. E aí tem outra caixinha de pergunta também, falando a respeito de vitamina C, né? A vitamina C, ela deve ser usada durante o dia, deve ser usada durante a noite, tem alguma medida específica para se usar? Vitamina C, ela é um ativo que ela é para ser usada durante o dia, na rotina da manhã. Então, é um antioxidante, existem vários outros antioxidantes, mas dependendo do tipo de pele, ela tem indicação. Dependendo do tipo, não, porque ela pode também desencadear acne, uma piora da oleosidade em algumas peles com essa tendência. Então, é muito peculiar você saber até que percentual dessa vitamina aquela pessoa pode utilizar sem piorar a qualidade de pele dela. Mas sim, é um bom ativo antioxidante. Perfeito. E tem mais uma outra também falando da questão de protetor solar. A gente chega na praia, se pega o protetor solar, joga assim todinho nas costas, né? Passa protetor corporal no rosto também. E aí a questão é o seguinte, a pergunta que fazem aqui é: qual a quantidade ideal do protetor solar para o rosto? Tem alguma medida específica? Existe vamos falar assim, coisa prática para as pessoas que estão assistindo colocarem isso no dia a dia. São basicamente 3 dedos. Pega 3 dedos de vocês e coloca um filete de protetor solar em cada dedo. Essa quantidade é suficiente para o rosto todo. Para o rosto, agora não pode esquecer do pescoço. Muita gente esquece, e o pescoço é uma pele bem mais fina do que o rosto. A gente tem uma exposição solar tanto quanto. Então não esquece do pescoço. Para o pescoço também seriam os 3 dedinhos. Perfeito. E aí, Silvia, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, né, para as mães que estão assistindo, para as mulheres, aí na questão de procurar uma ajuda, né, uma ajuda psicológica, de repente de cuidar, né, desse fator tão sensível que é da saúde mental. Hoje a gente tem aí tá trazendo a psicologia de uma forma muito mais natural. Antigamente a gente olhava para ela como a busca para cuidar de patologias, de situações de sofrimento. Hoje a gente tem a psicologia aí para ofertar para a população inteira. E aí, como eu falei, né, como essa é uma experiência muito marcante na vida das mulheres, a gente precisa entender que essa mulher ela precisa ser cuidada quando ela pensa em maternidade. Quando ela pensa em ter um filho, ela precisa já começar a olhar para ela, para que ela tenha esse autoconhecimento, para que ela se conecte com essa nova fase que vai surgir na vida dela e ela esteja segura e bem emocionalmente para lidar com esse momento. Perfeito. Então, a psicoterapia ela é extremamente indicada nessa fase e também depois no puerpério. Porque é no puerpério que vem aí o boom hormonal, mais até do que na gestação, né? E aí mexe com as emoções, faz com que essa mulher ela se sinta mais fragilizada diante do novo que está surgindo, né? Perfeito. Saúde mental, né, gente? A nova Isso. riqueza, digamos assim. E Rafa, o tempinho de Rafa tá acabando que eu tô acompanhando daqui. Rafa, qual a dica que tu dá aí para as pessoas que estão indo à compra aí no mercado, aí a compra do presente da mamãe? Então, Tacho, foi um comportamento também que a gente viu na pesquisa da gente, que o pessoal ia procurar mais o comentarista na última semana. E a última semana chegou. Agora o pessoal vai buscar mais vestuário, realmente, calçado, as farmácias, itens de beleza. Mesmo com a inflação tão alta nos últimos 12 meses, quando a gente trata principalmente de vestuário e calçado, foi cerca de 20% nos últimos 12 meses. E aí o pessoal vai procurar eles porque eles oneram menos o orçamento do consumidor. Diferente de um eletrodoméstico, por exemplo, que ele teve uma inflação baixa, mas onera muito. O custo hoje do cartão de crédito está muito alto. Então eles vão buscar esses itens mesmo com menor valor agregado, vestuário, calçado. E aí tem achar promoções, Pesquisa. uma promoção à vista, que pague menos, tem um desconto, vão atrás dele. E para os comerciantes, façam propostas, façam estratégias de marketing para atrair esse consumidor. Perfeito, Rafa, obrigado, viu, pela tua participação.
Depois, tá, tem mais, pessoal. E Gui, aí qual a dica valiosa que tu dá para as mães que estão em casa? Faz um convite também. E deixa uma mensagem importante aí para questão de autocuidado. Cara, é o que eu falo sempre para as minhas pacientes, a mesma dica que eu vou dar aqui. É não se larguem. As mães, você antes de ser mãe, você é mulher, você pode ter ou não um esposo, ou mesmo que você não tenha, mas você é mulher, você tem que manter vivo o seu desejo por você mesmo antes de tudo. Antes de cuidar, você precisa se cuidar. E não esqueçam de que o básico funciona, ou seja, menos é mais. A rotina simples de cuidado em casa é melhor do que você não fazer nada. Então, mantenha o que dá para fazer e aos poucos você vai retomando a rotina que você tinha antes da gestação. É isso, gente. Pronto, gente. E aí, antes da gente encerrar, vocês ainda não vão se despedir 100% não. Porque você que é cliente do cartão do empresário, né, o nosso clube de benefícios aí, a gente está aí com quase 4.000 clientes e mais de 2.000 pontos de desconto no país inteiro. A gente teve a entrada da Drogazil, né? A Drogazil entrou aí para fechar parceria conosco a nível nacional. Então, se você estiver lá em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, qualquer lugar, a Drogazil ela te dá um desconto exclusivo do cartão do empresário, né? E com isso a gente atende aí a quase 3.000 pontos de descontos espalhados pelo país inteiro. A gente tem descontos em clínicas, procedimentos estéticos, a gente tem clínicas de psicologia, a gente tem plano de saúde, supermercado, lanchonete, pizzaria, tem vários e vários e vários outros benefícios. Acesse cartãodoempresario.com.br ou acompanhe as nossas redes sociais, que sempre está rolando campanha, sempre está rolando sorteio, como o sorteio do Dia das Mães, que a gente vai fazer agora. E os nossos dois entrevistados aqui é que vão ser aí o trevo de 4 folhas de vocês, clientes que estão nos assistindo. Essa campanha do Dia das Mães, ela foi feita para todos os clientes. Então, se você é mamãe, você vai ganhar o presente aí que a gente vai sortear aqui agora. Se você é filho, você vai poder presentear sua mamãe com essa premiação. E a gente tem algumas premiações aqui que eu vou falar e vou sortear a primeira, né, que é uma limpeza de pele lá no Salão Empresa do Senac. A gente sabe que aqui o Senac ele tem cursos na área também de limpeza, de massagem, de estética e de alguns outros procedimentos, né? E aí o Salão Empresa Senac ele está sorteando uma limpeza de pele que vai ser sorteado para as mães da RMR, que a gente sabe pelo acesso para chegar aqui em Recife, que o Salão Empresa fica aqui em Recife também. E aí eu queria que os meus convidados sorteassem um número de... A gente sabe que pela questão, gente, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode divulgar os nomes de todas as pessoas aqui presentes, né, no sorteio, mas a gente vai sortear um número e eu vou dar o primeiro e último nome da pessoa e a nossa central de atendimento vai entrar em contato com o ganhador. Tá joia? Queria que vocês sorteassem um número de 1 até... Deixa eu ver aqui que é muita gente. São quase 4.000 clientes. Todos eles estão participando dessa premiação aqui do Salão Empresa Senac. É gente, viu? Gente do céu. Falem para mim um número de 1 até 2.500. Silvia. 1559. Pronto. O 1559 foi para Matheus Lucena. Matheus Lucena vai poder presentear a mamãe aí com a limpeza de pele lá no restaurante. No restaurante não, no Salão Empresa do Senac. Matheus, a gente vai estar entrando em contato com você após o término agora do podcast, né? Já tem um brinde aí, já tem um presente especial para dar para tua mãe, né? Que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E a gente tem outra premiação também, né? Que vem lá de Caruaru, pessoal de Caruaru e região, Belo Jardim, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Gravatá, Bezerros, né? Vão estar concorrendo agora a um serviço de corte completo lá na nossa parceira Rafaela Freitas, Estúdio Hair, lá em Caruaru. E aí eu queria que você, Guilherme, escolhesse um número
entre 1 e... A gente só está sorteando só para o pessoal de Caruaru e região, pessoal. Entre 1 e 465. 289. O número 289 foi para o Heitor Costa. Heitor Costa, você vai estar podendo presentear aí sua mamãe aí com um corte completo lá na nossa parceira, lá em Caruaru, né, a Rafaela Freitas Studio Hair. A nossa equipe de atendimento vai estar entrando em contato com você, vai estar explicando mais detalhes aí dessa premiação e vai estar fazendo esse agendamento para você levar sua mamãe lá, tá bom? E a gente tem também mais 2 cursos de automaquiagem online, e isso vale para todos os clientes do Cartão do Empresário. O Cartão do Empresário hoje tem 3.781 clientes ativos aí pelo estado inteiro, né? Então todos vocês estão concorrendo aí a essa premiação. E eu queria que Silvia dissesse um número de 1 até 3.781. Eu vou escolher um que seria pouco provável. É o número 1. Pronto, a primeira pessoa. A primeira pessoa que ganhou o curso online aí foi o Johnny Rodrigues. Johnny, a equipe aí vai estar entrando em contato com você, tá? Fica ligadinho que você vai dar esse presente aí desse curso de automaquiagem aí para sua mamãe, tá bom? E a gente tem também mais um outro curso aí online, né, que o Cartão do Empresário está sorteando aí com a Silvana Monteiro, Makeup Studio, e Guilherme sorteou outro número aí, até de um mais não que já saiu, mas de 2 até 3.781. 2023. Muito bom, pelo número, né? O número 2023 que foi sorteado foi o número... Foi o nome de José Castelar. José Castelar vai poder presentear aí a mamãe dele com um curso de automaquiagem online lá no nosso parceiro Silvana Monteiro Makeup Studio. José, daqui a pouquinho a equipe vai estar entrando em contato com você e vai estar passando também os detalhes dessa promoção, tá? E a gente tem aí também 2 serviços de maquiagem social, né? Que aí são serviços presenciais e, consequentemente, está voltado lá para o pessoal de Garanhuns e região, né, que também está sendo beneficiado aí com essas 2 premiações do sorteio. E eu queria que nossa amiga sorteasse um número de 1 até 228. 165. 165. 165 foi para Laura Marques. Laura Marques, lá de Garanhuns e região, vai estar recebendo aí essa premiação aí de um serviço de maquiagem social lá em Silvana Monteiro Makeup Studio, presencial. Tá, Laura? Daqui a pouquinho a equipe vai estar entrando em contato. E aí o outro serviço de maquiagem social, eu queria pedir para a Gui escolher mais um número aí, até 228. 200. E o número 200 foi para Nicole Santos. Nicole, você é a ganhadora de mais um serviço de maquiagem social lá de Silvana Monteiro Makeup Studio. Pessoal, em alguns instantes, a equipe da nossa central de atendimento deve estar entrando em contato com os ganhadores ou até o final do dia. Então fique ligadinho no telefone, né? Vem mais campanhas aí. Dia dos Namorados está chegando. Eu vou só dar um spoiler, porque eu não vou mentir que eu queria estar namorando para poder levar a pessoa que eu estaria namorando lá para estar passando um final de semana maravilhoso lá no hotel Aconchego, lá em Porto de Galinhas, com café da manhã incluso. Então fique de olho que daqui a alguns dias a gente vai soltar essa campanha aí. Todos vocês do Cartão do Empresário vão estar podendo participando dessa campanha, vão estar concorrendo. Então fique de olho no site do cartãodoempresario.com.br, nas redes sociais @FEComércioPE, SESCPE e SENACPE. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados. Guilherme, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer, foi ótimo. Silvia, muito obrigado também. E para você, até a próxima edição do Papo Podcast. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.